Porque o sentimento mais antigo da humanidade é o medo. E o que é mais misterioso? O amor ou o medo? É essa divisória que nos separa do mistério das coisas a que chamamos de vida. Todas as coisas têm seu mistério. E a poesia é o mistério de todas as coisas. É que o mistério gera curiosidade. E a curiosidade é a base do desejo humano para compreender. Quanto menos inteligente um homem é, menos misteriosa lhe parece a vida. Conta um Conto apresenta a nova série do canal, Mistérios. Algumas notas sobre algo não existente, por Howard Phillips Lovecraft. Tradução: Denilson Carareto. Narração: Marcelo Fávaro. Para mim, a principal dificuldade ao escrever uma autobiografia é encontrar algo importante que contar. Minha existência tem sido reservada, pouco agitada e nada sobressalente. E no melhor dos casos, soaria tristemente monótona e chata sobre o papel. Como vocês sabem, eu nasci em Providence, onde eis vivido sempre, exceto por duas pequenas interrupções. O 20 de agosto de 1890, de velha linhagem de Rhode Island por parte de minha mãe, e de uma linha paterna de Devonshire, domiciliada no estado de Nova York desde 1827. Os interesses que me levaram à literatura fantástica apareceram muito cedo, pois, até onde posso recordar claramente, me encantavam as ideias de histórias estranhas, os cenários e os objetos antigos. Nada tem parecido fascinar-me tanto como o pensamento de alguma coisa, alguma curiosa interrupção das prosaicas leis da natureza, ou alguma intromissão monstruosa em nosso mundo familiar por parte de coisas desconhecidas dos ilimitados abismos exteriores. Quando eu tinha 3 anos ou menos, escutava avidamente os típicos contos de fada. E os contos dos irmãos Grimm estão entre as primeiras coisas que li, na idade de 4 anos. Aos 5 anos me deram As Mil e Uma Noites. E então, veja, passei horas julgando aos árabes, chamando-me Abdul al-Rahed, o que um amável ancião me havia sugerido como típico nome árabe. Foi muitos anos mais tarde, todavia, quando pensei em dar a Abdul um posto no século VIII e atribuir-lhe o temível e imencionável Necronomicon. Mas, para mim, os livros e as lendas não detiveram o monopólio da fantasia. Nas pitorescas ruas e colinas da minha cidade natal, onde as clarabóias das portas coloniais, as pequenas janelas e os graciosos campanários georgianos ainda mantiveram vivo o encanto do século XVIII. Sentia uma magia naquela época e agora difícil de se explicar. Os entardeceres sobre os telhados estendidos pela cidade, tal como se vê a partir de certos mirantes da grande colina, me comoviam com um tocante especial. Antes de me dar conta, o século XVIII havia me capturado mais completamente que o herói de Berkeley Square, de maneira que passava horas no ático abismado dos grandes livros degregados da biblioteca abaixo e absorvendo inconscientemente o estilo de Pope e do Dr. Johnson com um modo de expressão natural. Esta absorção era duplamente forte devido à minha saúde frágil, que provocou que minha frequência à escola fora pouco frequente. Na verdade, bem irregular. Um de seus efeitos foi fazer-me sentir sutilmente fora do lugar no período moderno e pensar, portanto, no tempo como algo místico e prodigioso, onde
todo tipo de maravilhas inesperadas poderiam ser descobertas. Também a natureza tocou intensamente meu sentido do fantástico. A minha casa não estava longe do que, por então, era o limite do distrito residencial, de modo que estava tão acostumado às trepadeiras, às paredes de pedra, aos olmos gigantes, às granjas abandonadas e aos densos bosques da Nova Inglaterra rural, como o antigo cenário urbano. Então, vejam, esta passagem melancólica e primitiva me parecia que encerrava algum significado vasto, mas desconhecido, e certas depressões selvagens e escuras perto do rio Seekonk adquiriram uma auréola de irregularidade não sem mistura de um vago horror. Apareceram em meus sonhos, especialmente naqueles pesadelos que continham entidades obscuras, aladas e gomosas que denominei espectros noturnos, ou alimárias desencarnadas. Quando tinha eu 6 anos, conheci a mitologia grega e romana através das várias publicações populares juvenis e fui profundamente influenciado por elas. Deixei de ser um árabe e me tornei um romano, adquirindo com o passar do tempo uma rara sensação de familiaridade e identificação com a antiga Roma, só menos poderosa que a sensação correspondente em relação ao século XVIII. Em um sentido, as duas sensações trabalharam juntas, pois quando busquei os clássicos originais, dos quais se adquiriram os contos infantis, encontrei, em sua maioria, traduções dos finais do século XVII e do século XVIII. O estímulo imaginativo foi imenso, e durante uma temporada creio realmente haver vislumbrado faunos, dríadas em certas árvores veneráveis. Pretendia construir altares e oferecer sacrifícios a Pan, Diana, Apolo e Minerva. Nesse período, as ilustrações estranhas de Gustave Doré, que conheci nas edições de Dante, Milton e a balada do antigo marinheiro, me afetaram poderosamente. Pela primeira vez, teimei a tentar escrever. A primeira peça que posso recordar foi um conto sobre uma cova horrível, perpetrado na idade de 7 anos, intitulado The Noble Eavesdropper. Este não sobreviveu. Ainda, todavia, possuo 2 hilariantes esforços infantis, que data do ano seguinte, The Mysterious Ship e The Secret of the Grave, cujos títulos exibem suficientemente a orientação do meu gosto. Da idade de quase 8 anos, adquiri um forte interesse pelas ciências, que surgiu sem dúvida das ilustrações de aspecto misterioso de instrumentos filosóficos e científicos. Primeiro veio a química, e rápido tive um pequeno laboratório muito atrativo no sótão da minha casa. A continuação veio da geografia, com uma estranha fascinação centrada no continente antártico e outros reinos inexplorados de remotas maravilhas. Finalmente manifestou-se em mim a astronomia e o sonho de outros mundos, inconcebíveis abismos cósmicos, obscurecendo todos os meus outros interesses durante um largo período até depois do meu aniversário de 12 anos. Publicava um pequeno periódico ectografado intitulado The Rhode Island Journal of Astronomy e, finalmente, nos 16, apareci na publicação real na imprensa local com temas de astronomia, colaborando com artigos mensais sobre fenômenos da atualidade para um periódico local e alimentando a imprensa rural semanal com miscelâneas mais expansivas. E durante o 2º grau, ao que pude assistir com certa regularidade, quando produzi pela primeira vez histórias fantásticas com algum grau de coerência e seriedade, eram em grande parte lixo e destruí a maioria aos 18. Mas 1 ou 2 provavelmente alcançaram o nível médio do pulp.
Os primeiros anos muito animados, com brinquedos e com diversões ao ar livre. E o estirão depois do meu aniversário de 10 anos de idade, dominado por persistentes, mas inevitáveis curtos passeios de bicicleta, que me familiarizaram com todas as etapas pitorescas e excitantes da imaginação em meio à paisagem rural e os povos da Nova Inglaterra. Não era de nenhum modo um ermitão, mas também não fazia parte do bando da rapaziada local. Minha saúde me impediu de frequentar a universidade, mas os estudos informais na minha casa e a influência de um tio médico notadamente erudito me ajudaram a evitar alguns dos piores efeitos desta carência. Nos anos em que deveria ter sido universitário, mudei da ciência à literatura, especialmente nas obras daquele século XVIII, do qual tão estranhamente me sentia parte. A escritura fantástica estava então em suspenso. Ainda lia todo o espectral que podia encontrar, incluindo os frequentes soltos estranhos nas revistas baratas de contos, como How History e The Black Cat. Minhas próprias obras foram majoritariamente versos e ensaios, uniformemente desvalorizados e relegados agora ao esquecimento eterno. Em 1914, descobri a United Amateur Press Association e me uni a ela, uma das organizações epistolares de alcance nacional de literatos noveleiros, que publicam trabalhos por sua conta e formam coletivamente um mundo em miniatura de crítica e leitura mútuos e proveitosos. O benefício recebido dessa filiação apenas pude sobreestimar, pois o contato com os variados membros e críticos me ajudou infinitamente a rebaixar os piores arcaísmos e as direções do meu estilo. Este mundo do periodismo aficionado está agora melhor representado pela National Amateur Press Association, uma sociedade que posso recomendar forte e conscientemente a qualquer principiante da criação. Foi nas filas do amadorismo organizado onde me aconselharam pela primeira vez retomar a escritura fantástica, iniciativa que dei em julho de 1917, com a publicação de A Tumba e Dagon, ambos publicados depois na Earth Tales em rápida sucessão. Também por intermédio do amadorismo se estabeleceram os contatos que levaram à primeira publicação profissional da minha ficção, em 1922, quando o Homebrew publicou uma horrorosa série intitulada Herbert West, Reanimator. O mesmo círculo, além disto, me levou a discutir com Clark Ashton Smith, com Frank Belknap Long, Wilfred B. Thalman e outros depois celebrados no campo das histórias extraordinárias. Foi em 1919 o descobrimento de Lord Dunsany, de quem tomei a ideia do panteão artificial e o fundo mítico representado por Cthulhu, Yog-Sothoth, Yugoth e tantos outros. Deu um enorme impulso à minha escritura fantástica e saquei material em maior quantidade que nunca antes ou depois. Naquela época não me formava nenhuma ideia ou esperança de publicar profissionalmente, mas o descobrimento da Earth Tales em 1923 abriu uma válvula de escape de considerável regularidade. Minhas histórias do período de 1920 refletem muito dos meus modelos principais, Poe e Dunsany, e estão em geral demasiado fortemente inclinadas à extravagância e um colorismo excessivo para ser de um valor literário muito sério. Enquanto tanto, minha saúde havia melhorado radicalmente desde 1920, de maneira que uma existência bastante estática começou a diversificar-se com modestas viagens, dando a meus interesses de antiquário um exercício mais livre. Meu principal prazer fora da literatura passou a ser a busca invocadora do passado, de antigas impressões arquitetônicas e paisagísticas nas velhas cidades coloniais e caminhos afastados das regiões mais largamente habitadas da América. E gradualmente me foi possível cobrir um território considerável, desde a glamurosa Quebec, no norte,
até o tropical Key West no sul e o colorido Natchez e New Orleans pelo oeste. Entre minhas cidades favoritas, há a parte de Providence. Estão Quebec, Portsmouth, New Hampshire, Salem, Marblehead, em Massachusetts, Newport, em meu próprio estado, Filadélfia, Anápolis, Richmond, com sua abundância de recordações de Poe, a Charleston no século XVIII, San Agustine no século XVI, e a sonolenta Natchez em seu penhasco vertiginoso e com seu interior subtropical magnífico. A Arkham e Kingsport, que saem em alguns dos meus contos, são versões mais ou menos adaptadas de Salem e Marblehead. Minha Nova Inglaterra natal, a sua tradição antiga e persistente, haviam se fundido profundamente na minha imaginação e aparecem frequentemente no que eu escrevo. Vivo atualmente em uma casa de 130 anos de antiguidade, no cume da antiga colina de Providence, com uma vista grandiosa de galhos e telhados veneráveis a partir da janela acima do meu escritório. Agora está claro para mim que qualquer mérito literário real que possa estar confinado aos contos oníricos, de sombras estranhas e exterioridade cósmica, apesar de um profundo interesse em muitos outros aspectos da vida e da prática profissional, da revisão geral de prova e verso, porque assim não tenho a menor ideia. Não carrego-me de ilusões com respeito ao precário status dos meus contos, e não espero chegar a ser um competidor sério de meus autores fantásticos favoritos, Poe, Arthur Machen, Dunsany, Algernon Blackwood, Walter de la Mare e Montague Rhodes James. A única coisa que posso decidir em favor do meu trabalho é a sua sinceridade. Rechaço seguir as convenções mecânicas da literatura popular ou encher meus contos com personagens e situações comuns, mas insisto na reprodução de impressões e sentimentos verdadeiros da melhor maneira que posso conseguir. O resultado pode ser pobre, mas prefiro seguir aspirando a uma expressão literária séria antes de aceitar padrões artificiais do romance barato. Eu tenho tentado melhorar e fazer mais sutis meus contos com o passar dos anos, mas não obtive o progresso desejado. Alguns dos meus esforços haviam sido mencionados nos anuários de O'Brien e de O. Henry, e uns poucos tiveram a honra de serem reimpressos em antologias, mas todas as propostas para publicar uma coleção têm dado em nada. É possível que 1 ou 2 contos curtos possam sair como um impresso feito à parte dentro em pouco. Eu nunca escrevo se não posso ser espontâneo, expressando um sentimento já existente e que exige cristalização. Alguns dos meus contos envolvem sonhos reais que eu tenho experimentado. Meu ritmo e maneira de escrever variam bastante em diferentes casos, mas sempre trabalho melhor de noite. De minhas obras, os meus favoritos são A Cor que Veio do Espaço, a música de Eric Zahn, na ordem citada. Duvido se poderia ter algum êxito no tipo ordinário de ficção científica, e creio que a escritura fantástica oferece um campo de trabalho sério, nada indigno dos melhores artistas literários. Todavia, muito limitado, já que refletem somente uma pequena seção dos infinitamente complexos sentimentos humanos. A ficção espectral deve ser realista e centrar-se na atmosfera, confinar sua saída da natureza ao único canal sobrenatural escolhido, e recordar que o cenário, o tom e os fenômenos são mais importantes para transmitir o que tem que transmitir os personagens e a trama. O atrativo de um conto verdadeiramente diferente é simplesmente alguma violação ou superação de uma lei cósmica fixa, com uma escapada imaginativa da tendenciosa realidade. Portanto, são os fenômenos mais que os personagens, os heróis lógicos. Os horrores, acredito, devem ser originais,
O uso de mitos e lendas comuns é uma influência enfraquecedora. A ficção, publicada atualmente nas revistas, com sua orientação incurável em direção aos pontos de vista sentimentais e convencionais, o estilo energético e alegre e tramas artificiais de ação não contam muito. E termino aqui dizendo que o melhor conto fantástico jamais escrito é provavelmente Os Salgueiros, de Algernon Blackwood, dia 23 de novembro de 1933. Muito bem, meu nome é Marcelo Fávaro, muito obrigado por ouvir o nosso canal. Você pode se inscrever e receber outras histórias. Aqui foi uma das milhares de cartas que Howard Phillips Lovecraft escreveu durante sua vida. Ele era, como ele mesmo diz aqui, não era um ermitão, mas também não fazia parte da turminha. E ele termina aqui indicando o magnífico conto Os Salgueiros, de Algernon Blackwood. Eu já li esse conto e está gravado para vocês. É só digitar Os Salgueiros, Algernon, e conta um conto. Aí vai vir aí para você ouvir. É realmente um... Olha, sinceramente, eu gostei muito de narrar Os Salgueiros. Não é, na minha humildíssima opinião de quem já narrou mais de 500 contos, não é evidentemente o mais o melhor conto fantástico, embora nós tenhamos aí 90 anos de diferença, né? Foi escrito em 1933, quase 90 anos. Outros foram escritos depois, mas a gente consegue aí. Eu gosto muito do Rei de Amarelo, né? Tem vários pontos nessa carta que são muito interessantes. Ele conta aqui da sua grande admiração por Edgar Allan Poe, Arthur Machen, Dunsany, Algernon Blackwood. Todos eles têm contos narrados aqui no canal. Ele fala como ele criou a cidade de Kingsport e Arkham. Ele fala que é uma mistura de Salem, de Marblehead. São explicações que são muito interessantes da gente ouvir, né? O que mais que ele fala aqui? Como ele começou a carreira dele, o primeiro conto narrado, né? Foi o Dagon e o primeiro conto narrado, não, publicado ali, né? Que é o Dagon e a Tumba. Também estão narrados aqui no canal. A Tumba narrei 2 vezes, Dagon eu devo ter narrado umas 3 vezes, publicados na Earth Tales. E como ele odiou, achou horrorosa a série intitulada Herbert West Reanimator, que eu narrei aqui também. Na verdade, eu tenho que discordar aqui com o autor. Eu achei bem interessante Herbert West, embora veja que não é tão original, né? Uma história meio Frankenstein, meio Drácula, meio, né? Bom, mais Frankenstein, né? Com uma mistura de zumbi no meio, né? E ele entrega aqui como o Lord Dunsany, de quem ele tomou a ideia do panteão artificial, do mundo mítico, que depois o ajudou a escrever o Cthulhu, todos os outros monstros, né? Yog-Sothoth, Yuggoth. Eu confesso que não tenho nenhum conto do Lord Dunsany aqui narrado. Vou procurar para ver, até para vocês terem essa oportunidade de comparar também, ver se esse fundo mítico artificial, né, que ele, tudo criado por ele. Você vê que o Necronomicon, que hoje a gente encontra até em algumas séries também, então são muitos os lugares, bandas criam músicas, séries, revistas, filmes que fazem de alguma forma menções à obra de Lovecraft, sejam elas escancaradas, explícitas, sejam elas implícitas, né? Eu vejo muito no Stranger Things uma influência grande da obra do H.P. Lovecraft. Então é isso, pessoal. Muito obrigado por ouvir. Se você quiser ajudar, faça a inscrição. Se quiser ser um colaborador do canal no nosso projeto, lembrando que tem muitas pessoas que não podem ler e que encontram aqui no canal, sejam tem deficientes visuais, tem pessoas que ainda não foram alfabetizadas, tem pessoas com dislexia. Se você quiser ajudar o canal, pode também fazer o Apoia-se, ser um apoiador, ou no Pix ou no PicPay. Muito obrigado e até a próxima.